Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast. Bom, e hoje eu e a Heloísa, nós vamos fazer algumas perguntas para uma historiadora e uma especialista em história. A gente vai debater com ela, vai fazer as perguntas sobre a evolução do Porto e a independência do Brasil. A gente vai fazer umas perguntinhas para elas e elas vão responder para a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos telespectadores. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos mergulhar em um período decisivo para a história do Brasil e de Portugal, a Revolução do Porto, e vamos entender como que ela impulsionou o Brasil para a independência. Vamos entender os acontecimentos, as ideias revolucionárias e as repercussões sociais. E para isso, estamos com nossos convidados de hoje. Uma historiadora, uma socióloga e uma especialista em ciência política, Luísa e Yasmin. Oi, bom dia. Eu sou especialista em ciência política e eu vou discutir o conceito político das perguntas. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Yasmin, socióloga, e hoje eu vim falar como a Revolução do Porto favoreceu a independência do Brasil. Explicar o contexto em que a Revolução do Porto aconteceu? O que estava acontecendo em Portugal e no Brasil para que esse movimento ganhasse tanta força? A Revolução do Porto, também conhecida como Revolução Liberal do Porto, teve um impacto significativo na independência do Brasil. A Revolução do Porto ocorreu em 1820, em Portugal, e foi um movimento liberal que buscava estabelecer uma monarquia constitucional e limitar o poder do rei. Esse movimento lá em Portugal afetou diretamente o Brasil. Na Revolução do Porto, Portugal queria retomar o controle direto do Brasil, que tinha ganho certa autonomia com a renda da corte portuguesa. A Revolução do Porto influenciou a independência do Brasil de várias maneiras e eu vou falar algumas delas. Bom, inspirou alguns movimentos liberais no Brasil, pressionou Dom João a voltar a Portugal e abriu alguns caminhos para a independência. As condições sociais da época, como a busca por maior participação política e a influência liberal, criaram um ambiente propício para a independência do Brasil. A Revolução do Porto foi um dos fatores que contribuíram para esse processo histórico. Quais foram as principais exigências da corte portuguesa de exigência para o Brasil? E como que isso mudou um pouco também da visão do brasileira a respeito das leis da política? As elites brasileiras apoiaram Dom Pedro para manter a autonomia, já que se retornasse um status de colônia, representaria um retrocesso econômico. O sentimento de independência no Brasil não foi apenas político, mas também social, impulsionável pela busca de identidade própria e também distanciamento cultural de Portugal e desenvolvimento de uma consciência nacional. Bom, na opinião de vocês, vocês acham que a independência do Brasil ela trouxe um impacto na visão que nós temos hoje em dia sobre o nosso país, sobre como a gente enxerga o Brasil hoje em dia? No Brasil, a independência trouxe desafios para a construção de novo Estado, enquanto Portugal enfrentava uma perda financeira com o rompimento da colônia. Agora eu vou estar falando sobre o impacto social da independência do Brasil. A independência mudou profundamente a percepção dos brasileiros sobre si mesmo e sua nação. Ela estabeleceu uma identidade nacional única, promoveu a autoestima e orgulho nacional, abriu caminhos para reformas sociais e políticas e consolidou a soberania e autonomia do país. Ainda afetam a relação entre Brasil e Portugal hoje. Laços culturais e históricos, relações econômicas e políticas estreitas, compartilhamento de valores democráticos, influência mútua de política e sociedade. No entanto, também existem diferenças políticas e econômicas, questões de soberania e autonomia, desafios de cooperação internacional. Esses legados continuam a moldar a relação bilateral com cooperação e desafios persistentes.